Olá, prontos para começar o estudo da Boa Nova? Que bom! Olha só, esse livro, como eu falei, ele é muito rico. Ele contém 30 capítulos e começa com uma introdução que tem como título Na Escola do Evangelho. E aí eu vou ler alguns dos temas que nós vamos estudar ao longo do livro. A Boa Nova em si, Jesus e o precursor, vai falar então sobre João Batista, a família de Zebedeu, bom ânimo, o perdão, o sermão do monte, Joana de Cusa, temas interessantes, né? E eu não estou falando todos, eu estou saltando. Maria de Magdala, o servo bom, a ilusão do discípulo, a negação de Pedro, a oração do horto, os 500 da Galileia, Maria, a mãe de Jesus. Muito bem. Então já deu para ter uma ideia de como esse livro é rico. Então hoje nós vamos pincelar a introdução. Ela é muito interessante porque aqui na introdução o Humberto de Campos nos dá uma informação bastante interessante, porque ele fala que, bom, outra coisa, esse livro ele tem uma perspectiva do astral, né? Não é uma perspectiva daqui da Terra. E o Humberto de Campos, para já de cara informar isso para a gente, ele diz assim, que nas esferas próximas da Terra, os nossos labores, quer dizer, os nossos trabalhos, por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. Olha que interessante. Então, assim como a gente tem aqui na Terra escolas que visam evangelizar os espíritos encarnados, lá no mundo espiritual também tem escolas que visam evangelizar os espíritos desencarnados. Aí ele vai dizer que dos muitos episódios da vida de Jesus, abre aspas, consegui reunir 30 capítulos, né? E ele diz que ele reconhece que são poucos, mas que ele considerou que esses 30 capítulos são fundamentais neste momento para trazer esse estudo para a gente. Depois ele vai dizer, que também outra informação importante, que o apóstolo Marcos, quando diz, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. O que o Marcos, que informação que o Marcos está nos trazendo? E isso está no capítulo 4, versículo 34, que Jesus, a maioria das vezes, ele falava por parábolas para os seguidores comuns. E por quê? Parábolas são histórias. Histórias são muito mais fáceis da gente memorizar do que um estudo mais completo. Então Jesus falava muitas vezes por parábolas, mas para os seus discípulos ele falava por parábolas e também falava mais claramente. E ele diz assim, depois, o apóstolo João, e para o apóstolo João, quando afirma, capítulo 21, versículo 25, abre aspas, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, daí a gente, fecha aspas, então daí a gente pode imaginar quantas coisas ficaram sem serem registradas, né? Porque ainda que Jesus, o ministério de Jesus tenha sido muito pequeno, apenas 3 anos, né? Que ele começou o ministério dele com 30 anos de idade e foi crucificado aos 33, mas nesse curto período de tempo ele passou muitos ensinamentos para os seus apóstolos. E só uma guisa de informação,
a diferença entre apóstolo e discípulo. O apóstolo é aquele que vem com uma missão de passar os ensinamentos de Jesus. Os discípulos são qualquer seguidor que visa aprender com Jesus. Então, olha só, todo apóstolo é discípulo. Quer dizer, todo apóstolo veio para aprender com Jesus, mas nem todo discípulo é apóstolo. Bom, então, o primeiro capítulo, eu já vou adiantando e também dá uma outra informação. Eu não pretendo fazer a leitura total desses capítulos para não ficar muito cansativo, mas já adiantando que eles são riquíssimos e que vale a pena, depois que vocês assistirem os vídeos, se possível, adquirirem o livro e vai lá nos capítulos para enriquecerem esse conteúdo. Então, o Humberto de Campos, nesse capítulo, que é o capítulo 1, ele começa contextualizando o período histórico em que Jesus chega ao mundo. Então, ele vai situar o quê? O Império Romano. E ele vai dizer que nessa ocasião acontece a chegada de Jesus, acontece no reinado de Caio Júlio César Otávio. E o Caio Júlio César Otávio, ele reinou do ano 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Então Jesus vai nascer nesse período. E ele diz também que o Caio foi dos imperadores o que teve mais longo reinado. E depois ele vai dizer que o Caio, ele, embora, olha só, ele faz um perfil tanto psicológico como físico desse nosso imperador. Ele foi uma pessoa fisicamente muito frágil. Olha o que ele diz. Vou ler, abre aspas. O inesquecível imperador, e por que inesquecível? Porque ele foi responsável por muitas das construções belíssimas de Roma. Muitas estradas foram construídas no reinado de Caio César. E ele diz assim, o imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se a ele, por mais de uma vez, a manchas que cobriam-lhe a epiderme, quer dizer, a pele, transformando-se de vez em quando em feridas dolorosas. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica, quer dizer, o peito, era convenientemente resguardada porque ele tinha uma tendência a ter fortes resfriados. Isso do ponto de vista físico. Quanto à família do nosso imperador romano, diz assim, que ele não apenas tinha uma saúde frágil, sofria dessas vicissitudes, mas ele teve uma família bastante complicada. Diz que ele foi obrigado a exilar uma das suas filhas, que era a Júlia, na ilha de Pandatária. Essa ilha era para receber mulheres da aristocracia, que tinham uma vida que na época era considerada não muito recomendável. Então ele exilou para essa ilha não só a sua filha, como a sua neta, por causa desses comportamentos. E quanto à sua esposa, ele tinha, embora aqui o livro diz que ela era muito amada, mas ela tinha o péssimo hábito de envenenar as pessoas que ela considerava os opositores. Voltando lá para a época do Caio, o livro diz que nessa época nasceram poetas, políticos, pessoas muito importantes que trouxeram um grande avanço intelectual e artístico para Roma. E inclusive, e também uma paz relativa para o Império. Tanto é que essa época foi considerada a época da Pax Romana,
preparando o tempo para a chegada do nosso Mestre Jesus. Então, foi uma época que deu uma relativa tranquilidade para os discípulos, né? Foi uma época que Jesus teve condição de ensinar os seus discípulos. E por incrível que pareça, os maiores opositores de Jesus nessa época foram justamente os membros do Sinédrio, que viam em Jesus um grande opositor. E também o texto, o Humberto de Campos afirma que o Caio, ele muitas vezes ele se via assim surpreso com a tranquilidade geral do império. E que Horácio, que era um grande poeta, tinha um verso que dizia o seguinte: ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. Então, louvando Roma, né? Bom, daí o Humberto de Campos já vai seguir para o final do vídeo, o final do texto, e ele vai dizer que nessa época vão encarnar os pescadores humildes, pacíficos, de certa forma pacíficos, substituindo aqueles seres como o Alexandre o Grande ou Aníbal, testados literalmente, que foram grandes lutadores, mas que vieram à Terra com eram espíritos belicosos, né? Já os pescadores, Jesus, já tinham uma outra perspectiva, uma outra conduta. E no final, o Humberto de Campos fala do feliz noivado de Jesus. O que é o noivado de Jesus? Era Jesus trazendo essa mensagem e se tornando noivo. O que é o noivo aqui nessa concepção? O noivo é o que cuida dos seus seguidores, né? E essa passagem, onde chama Jesus de noivo, e a igreja a sua noiva, está em Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 27. E agora eu vou ler, tá? Que diz assim: depois dessa festa dos corações, abre aspas, né? Qual roteiro indelével para a concórdia dos homens ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. E mais adiante ele vai dizer: e para que essas características se conservassem entre os homens como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar os reis pastores. Então, o que? Esse ensino começa lá com a estrela de Belém, né, e vai terminar, né, com a festa do Natal, e vai terminar com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Né? Então, assim, essa Jerusalém libertada, nós ainda não chegamos lá para ver, né? Mas Jesus, né, o Humberto de Campos diz que quando essa Jerusalém for libertada, é quando termina essa importante fase, né, do Evangelho de Jesus. Bom, tá aí, como eu disse, né, eu apenas selecionei alguns trechos desse capítulo, assim como da abertura do livro, e convido a todos que, se possível, adquiram o livro e vão acompanhando o estudo com o livro também. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal. E não deixem de comentar o vídeo. Até o próximo vídeo,
se Deus quiser.